Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Corre TMC. Eu sou Mirelle Mosquela. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Olha só, gente, muito bem-vindo para você, sintonizado aqui na TMC. Quem escuta sabe, mas eu quero saber a real. Você é aquele corredor nato, assim, de acordar 5 horas da manhã para correr? Ou você é aquele corredor mais de boa? Mirelle, hoje eu vou correr só à tarde, no final do dia, e que tá tudo certo também, tá certo? O mais importante é você, claro, fazer atividade física, correr, praticar atividade. Falando em atividade física, eu já vou agora passar a bola para ele, André Galvão, meu corredor malvado favorito, que até o final deste ano, sim, ele vai correr 10 quilômetros. Ai, que pressão. Bem-vindo. Tudo bem, Mimi? Tô bem, você? Tô bem, tô ótimo, né? Todos que sejam muito bem-vindos em mais um final de semana de Corre TMC por aqui. E é legal que a gente já tem os dois perfis, né? Porque você é essa corredora aí maluca que acorda todo dia. Amadora, né? Que deixa bem claro aí, amadora. É, a gente já entrevistou pessoas um pouquinho mais malucas. Só um pouquinho mais malucas. e eu sou... Quem dobra a maratona, né? Não, só... Tipo isso. Só ultramaratona, essas coisas aí, né? Essa coisa de que não é de gente normal. e eu sou esse outro corredor aí que... Qual? Aqui acorda assim umas 9, 10 horas, mas vai correr também. O que é muito legal também, né? Isso é o que é mais importante. É isso, mas você corre, você nada, você pedala, não vem enganar a gente não, tá? De vez em quando a gente faz alguma coisa aí, viu, Mimi? Mas... é o seguinte, você pode participar do programa também mandando sua mensagem, hein? Fale conosco, DDD 11 30 25 1001, DDD 11 30 25 1001, você do Brasil inteiro, fala com o Corre TMC, por que você corre, quando você corre, o quanto que você corre, né? Jogue na nossa cara o quanto você também é maluco pela corrida no Corre TMC. Show de bola! Então, pra gente começar, é claro que a gente trouxe uma maluca que adora correr, mas uma maluca também super do bem. Eu já vou começar falando do arroba dela, porque o arroba dela, o nome dela já é muito maravilhoso, que é Isadora. Mas lá no fundinho, às vezes a gente solta aquele bullying, né? Assim, olha, eu não gosto, mas a Isa adora. E aí ela aproveitou e falou, eu vou aproveitar esse pequeno bullying aqui maravilhoso, e deu uma pitada de humor no arroba dela e colocou Isadora Correr. Então, muito bem-vinda, Isadora no Corre TMC! Isa, bem-vinda! Nossa, eu gostei, porque realmente tinha esse bullying de Isadora, várias coisas assim que deixa na quinta série, né? Mas gostaria de agradecer vocês pelo convite, muito legal. Já ouvi alguns amigos, os que dobram maratona, já ouvi aqui a galera doida que veio pra cá. Eu sou um pouco menos doida que esse povo, mas realmente eu adoro correr e pra mim é um prazer estar aqui. Ô Isa, e você não pensou também 2 vezes na hora de colocar o seu perfil? Foi muito fácil falar, cara, é Isadora, ou você pensou na possibilidade de colocar o seu sobrenome também, como todo mundo faz, né? O meu é Mimosquela, o seu, André Galvão Fer. Porque é o último nome, André Galvão Fernandes. Perfeito. E a Isa, como é que foi essa ideia? Porque eu achei o nome muito bom. Então, na verdade, antes era Isadora Domingues. Mesmo. E uma amiga, uma vez, numa corrida que a gente foi fazer, eu falei, nossa, eu já tinha pensado em colocar a Isadora correr. Ela falou, nossa, tem tudo a ver, coloca. Eu ainda demorei 2 anos. Mentira! Pra alterar. Eu fiquei meio assim, pô, mas aí eu vou perder o nome. Ela fica, mas só você tem. Tipo, é um negócio que... Aí eu demorei. Aí eu fazia outras coisas na internet, né? Trabalhava com marketing, trabalhava com outras coisas. Eu achava que não encaixava. Até o dia que eu falei, eu vou ficar só com produção de conteúdo de corrida. Aí vai fazer sentido. Aí foi que eu troquei. Foi, acho que meados de 2024. De lá pra cá, que ficou assim. É legal que a gente já entrevistou umas ferinhas assim, né, Mimi? Que é o louco
a louca que corre. A louca que corre. O velho que corre. O velho que corre, né? O povo é criativo. Run. Run, Shima, Run. Corra, Shima, corra, né? O Junior Double, né? Que é o... Junior Double. Nossa, tá bem de memória, hein? É o nosso amigo que dobra maratonas e tal. Então, doido. a turma é boa. A turma é criativa na hora de só eu fazer que não sou o perfil. criativa. Tá faltando um pouco mais de criatividade aqui pra mim, Galvão. Isa, a sua história, eu acho que nós estamos falando aqui pra muitas pessoas na TMC, mas pra quem ama correr, pra quem tá no mundo da corrida, com certeza já se deparou com o perfil da Isa nas redes sociais, né? Muitos já posts já hypados, né? Enfim. Isa, conta um pouquinho a sua história pra gente, porque você começou a correr num momento muito difícil da sua vida. E qual foi exatamente o momento, né, que você pensou ali, nossa, eu preciso mudar a minha história, eu preciso virar essa chave? Eu comecei a correr em 2014. Não parece, é o que eu ouço pelo menos, não parece, mas eu tinha quase 40 quilos a mais. E foi justamente por sofrer esse problema. Eu falo que não foi o bullying que me trouxe o problema. O que foi aquela coisa de como que eu deixei as pessoas fazerem isso comigo. E se tá me incomodando, é porque de certa forma eu não estou gostando do que eu estou vendo. Então assim, eu tinha esse peso a mais. Isso já era um problema de efeito sanfona na minha infância e adolescência. Piorou muito na adolescência, porque nós mulheres, a gente não tem aquele estímulo do futebol, de continuar. Então, chega numa fase de adolescência, a gente não tem o estímulo de esporte, de continuar. E o meu esporte era vôlei, nem tinha nada a ver, mas era uma coisa assim, não vai ficar fazendo... Esporádica ali. Minha mãe falou, não vai ficar fazendo esporte, porque isso não vai te dar futuro. E assim, de certa forma, ela tinha uma razão ali, né? Então, eu fui estudar. E aí ficava estudando, comendo, na ansiedade eu descontava na comida, qualquer coisa era comida, então fui engordando ao longo da adolescência. E eu casei muito cedo. E meu ex-marido, na época, já fazia esporte, ele fazia tudo quanto é esporte que tinha dentro da academia, e eu era extremamente sedentária, só dava tempo de trabalhar. E eu lembro de ele no Natal, em família, e ele eu ter colocado uma roupa de paetê, aquela coisa, né, que a gente se produz pra ficar na sala. Perfeito. Somos mulheres, gente, mulheres, assim mesmo, né? E aí ele pegou e na época eu tinha 19 anos, ele falou, tira essa roupa que você tá horrorosa, você tá parecendo uma grávida de 6 meses. Eu com 19 anos de idade, ouvindo aquilo, eu fingi que aquilo não era comigo, mas aquilo ficou marcado. Óbvio. E ficou pra mim assim, que onde eu tô com a cabeça, que uma outra pessoa X, eu deixei isso acontecer. Isso pra mim foi o mais marcante. E aí eu falei, eu vou mudar essa história. E no mesmo final de ano, eu também ouvi a piadinha. Fui lá, a casa de um primo meu, com uns amigos dele também, família, tava todo mundo lá. Aí, vamos pular ondinha de ano novo. Aí meu primo soltou, vai pular ondinha não, hein? Senão a gente não vai ter 2014, porque o tsunami vem, hein? E aquilo ficou. Assim, eu lembro da imagem como se fosse ontem. E aí eu falei, não, chega. Aí eu me matriculei na academia e eu falei, a partir de agora vai. E aí, assim, eu subia na esteira pra andar 60 minutos olhando pra parede. Quem treina em academia de bairro sabe que, né, às vezes a estrutura não é essas estruturas que a gente espera, cheio de coisa. E era o que tinha. E aí eu fui começar a trotar pelas orientações mesmo. E esse mesmo ex-marido falou, você desta aí... gorda desse jeito, você não vai correr 1 quilômetro completo. Ai, meu Deus, eu nem conheço, mas já tenho vontade de esganá-lo. O ranço já chegou, né? O ranço já chegou, eu falo que há males que vêm pra bem, porque esse foi o estímulo do dono da academia, falar, não, a gente quer fazer um projeto com você vai fazer 5 quilômetros daqui 6 meses, a gente vai fazer uma prova juntos. Aí foi assim que eu comecei a correr. Então tinha um porquê, justamente pra isso, sabe? Não, olha aí que legal. Algumas fotos já estão aparecendo aqui. Pra você que tá acompanhando a gente, vai lá no YouTube, no canal TMC Esportes. Aproveite e compartilhe a nossa live também. Siga a gente nas redes sociais. E a gente tá acompanhando então ali, né, praticamente o antes e depois. Que ano era esse aí que a gente tá vendo? Que você tá um pouco acima do peso. Mas não eram 40 quilos a mais ali, né? Não, aí já tinha mudado bastante. Bastante, né? Isso aí foi logo
logo depois de começar a trabalhar muito, a gente teve um 2023 complicado e foi comecinho de 2024 ali, mais ou menos. E esse outro ano é 2025, finalzinho de 2025. Isa, olhando essas fotos assim, né? Mas que você sente hoje? Além disso, eu vou fazer uma pergunta em cima disso, que ela falou que começou em 2014, né? E ela está mostrando fotos de 2023. Quer dizer, até para estimular as pessoas que estão ouvindo a gente, que podem estar começando, né? Podem estar numa situação parecida. Não é uma coisa que você espera o resultado da noite pro dia, né? Você precisa ter tempo, paciência, esforço, dedicação. Eu acho que para chegar nesse resultado que nós estamos vendo hoje. Eu tive 3 grandes processos de emagrecimento. Então eu tive os altos e baixos. Quem me dera ter começado a emagrecer e ter ficado. Então, pelo contrário, até entender que o meu psicológico mexia muito mais com o meu físico, demorou. Tive que engordar alguns. Então, assim, emagreci 36, aí engordei 20. Aí, ainda tô num saldo positivo aqui, não engordei tudo. Aí, beleza, vamos fazer tudo de novo. Aí, consegui tirar 17, ficou aquele resquício. Aí, eu engravidei. Aí, veio a pandemia, porque eu passei a gestação dentro da pandemia. Aí, eu tive uma depressão pós-parto. Aí, essa depressão pós-parto foi um estopim para voltar a fazer dieta, voltar a fazer tudo de novo. E treinar como desce, né? Porque era pandemia, eu tava amamentando, e isso foi várias questões, assim, de conseguir ir superando passo a passo. Eu não tinha essa coisa de, eu vou emagrecer 10 quilos em tantos meses. Eu só quero olhar pro espelho e me sentir bem. Então, eu não sei quantos quilos eu vou ter quando eu olhar pro espelho e falar, ok. Mas tinha coisas que iam me incomodando, eu ia aos poucos e foi alterando. E aí, quando eu estava amamentando em 2022, finalzinho ali de meados de 2022, foi quando eu fiz a minha primeira maratona. Então, eu também não tive esse ímpeto que as pessoas têm hoje, que tá tudo certo, você corre quantos quilômetros você quiser, você pode ser o doido que você quiser, mas respeitar o processo. Então, eu levei 8 anos para fazer a minha primeira maratona. Perfeito. E hoje em dia, o que a gente vê, a pessoa começa a correr ontem, e essa pressão, acredito eu, de rede social, parece que só é corredor quem faz 42 e não é isso. Loucura, isso. Exatamente. É loucura. Pessoas normais não correm, gente. Pessoas, quanto tempo uma pessoa normal corre 5 quilômetros? Então, só pra te falar, pessoas normais não correm 5 quilômetros. Então, acho que não adianta a gente fazer essa comparação, entendeu? Pô, eu falo pro meu marido correr 1 quilômetro, ele não corre, Galvão. Eu sei disso. Ele não gosta de correr. Não corre o mesmo. Lance dele é jiu-jitsu, é outra parada. Ele não gosta de correr. Mas ele se move, se mexe, se mantém. Perfeito. E tá tudo certo isso aí, também. tá no esporte dele. Mas dá pra você correr, né, Roma? Se quiser. Olha a pressão aí, bicho. Mas eu também sinto isso também, né? Que as pessoas... E muitos atletas também que vêm pra cá, né, Galvão, têm conversado com a gente sobre essa certa exposição gigantesca que a rede social tem, que de um lado é muito bom porque dá uma expandida no esporte, as pessoas começam a praticar, chega para mais pessoas a corrida, mas ao mesmo tempo, como é que a corrida chega para essas pessoas? Como ela interpreta aquilo na vida dela. Como é que ela interpreta exatamente isso? Então, assim, eu procuro mostrar a vida como ela é. Então, assim, eu tenho uma rotina mais regrada porque eu gosto. Então, assim, mas você corre todos os dias. É porque eu tenho outro tipo de vida e faz 12 anos que eu corro. Eu não comecei a correr ontem e corro todos os dias. Mas para isso, eu também tenho que manter fortalecimento para não ter lesão. Então, tem uma série de situações que eu fui descobrindo aos poucos, assim. E também tem a pressão do tempo que você faz. Eu percebo que hoje, quando eu comecei a correr, eu não tinha relógio. Eu fui ter relógio em 2019. Eu demorei muito tempo para ter meu relógio. Mas quanto você termina uma prova hoje, a primeira pergunta que a gente recebe é quanto tempo você fez e não como foi para você. Então isso era uma coisa que hoje para mim tanto faz, assim, as pessoas, eu gosto da performance, para mim os números são sim importantes, mas nem em todas as provas. Tem prova que eu vou para acompanhar os meus amigos, então essas diferenças assim que eu percebo. E foi uma construção.
É isso. Então pra mim foi um processo leve, porque foi uma construção mesmo. Mas eu acho que é isso que é importante as pessoas saberem, né? Que tem que respeitar o processo. Do próprio corpo. É isso. Sim, Isa, trabalhar muito mental, né? Saúde mental em todo esse processo, porque você engordar, né? Você, enfim, emagrecia, depois voltava a engordar um pouco e depois... Até hoje tem que trabalhar a cabeça. Então, o psicológico tem que estar muito blindado para que você não desista novamente. É tipo uma sobrevivência emocional ali, né? O que eu trago, inclusive, pra a maioria mulher que me segue ali, né? Que eu procuro trazer, que é justamente isso. Quando você começa um processo, você vai na frente do espelho, você pode estar comendo alface, você não vai emagrecer, porque o alimento em si sozinho, ele não vai fazer sentido. Se você também vai lá, correu, você volta e olha pro espelho, também não vai ter essa diferença. Então é o tempo. Então é a consistência daquilo que você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, sem pressa, que vai fazendo a diferença. E quando você vê as diferenças, é que aquilo vai te estimulando. O que eu vejo hoje é que as pessoas começam e elas querem que amanhã elas tenham resultado. Isso não dá. E isso já passou por mim. Eu tive essa coisa de, nossa, quantas vezes eu via, fulana emagreceu tantos quilos em 4 ou 5 meses, será que eu consigo? Mas qual é a rotina que ela tem? Qual é a estrutura que ela tem? Mas tem muita gente que a rotina também... Olha aí! A rotina é a seringa, né? Tem muita gente, né? E muita gente, eu falo, nossa, mas você emagreceu. Ai, sim, dieta, alimentação e exercício. Tipo, em 2 meses a pessoa perdeu, 10 quilos. Eu falo, nossa, gente, né? Mas assim, eu não sou contra a caneta, de verdade. Até porque estudo nutrição, como uma futura nutricionista, não sou contra, mas não é pra todo mundo. Não. Né? Eu vejo nem também, eu sinto... deliberadamente, né? Exato, e tem que ter, não preciso nem falar, pra mim é muito óbvio, mas é bom falar, porque o que é óbvio pra mim, às vezes não é óbvio pra outras pessoas, precisa do acompanhamento médico, né? Evidente. De uma equipe multidisciplinar, de um treinador, de uma nutri, de um médico, enfim, tem que estar todo mundo... É um protocolo de medicamento. Perfeito, exatamente isso. Aliás, até falando nisso, já que estamos falando disso, né? Você vai pegar a caneta. Não, eu não. Essa caneta ainda não me pegou. Que bom. E não pretendo, mas assim, nada contra quem utiliza. Mas essa semana eu fui no grandiosíssimo doutor Adriano Almeida, que foi quem fez o implante capilar, né? Tá, beijo, deixou você mais gato. De vez em quando a gente tem que dar moral pra ele, que ele merece, o doutor Adriano Almeida, lá na Brigadeiro, né? E ele me falou sobre essa questão da caneta, uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Foi como você disse, é um grupo de medicamentos ali que você tá tomando e que o que vai fazer com o seu corpo? Que você tenha menos necessidade de se alimentar. Você tendo menos necessidade de se alimentar, quando você se alimenta, o corpo é inteligente. Então o corpo, ele utiliza os nutrientes para os seus órgãos mais importantes. Então, coração, rim, né? Todos os órgãos que são vitais para o funcionamento do ser humano. E por que falei disso com o doutor Adriano Almeida? E um órgão que não é vital e que o corpo vai entender que não é importante que ele seja fortalecido, você tomando a caneta, são os cabelos. E aí é onde a galera tá tendo queda capilar. É isso mesmo. É isso. Queda capilar. É isso. Estamos vendo muitos ficando casos. magro e careca. Muito bom. Com a cabeça um pouquinho, né, fica mais, porque perde muita massa magra por falta de alimentação correta. Você vê como é uma bola de neve e como você precisa ter alguém que entenda sobre isso. Não é simplesmente você ir lá e comprar uma caneta. Não é verdade? Olha só quanta coisa. Só aqui já demos três, né, pontos importantes antes de você começar a tomar. Mas enfim, tirando a parte da caneta, estamos falando sobre o processo que foi verdadeiro e lento da Isadora, né, Isadora? Foi lento e teve muita queda. Muita queda, exatamente. E mesmo você sofrendo, né, todas essas situações pessoais que você sofreu, sinto muito por conta disso, mas como você disse, né, às vezes é um livramento também, né? Eu acho que às vezes não. Acho que foi um livramento e também te deu força pra você virar essa chave. A corrida, ela virou uma forma de libertação pra você. Quando é que isso aconteceu? Quando você se
se ligou nisso? Eu me liguei quando eu começava a sair pra correr. Era assim, eu corria perto de casa. Então, a minha ideia era conseguir correr de um poste pro outro. Eu não tinha noção de quilometragem. Era assim, eu preciso correr até o supermercado. Consegui correr. De uma esquina pra outra. Era assim. E aí, quando eu conseguia dar voltas completas, eu dei a volta completa na academia. E aí, o próprio dono da academia, aqui tem tantos metros. E aí, eu comecei a somar pra eu entender. Eu comecei a perceber que quando eu estava correndo, eu não pensava em outra coisa. Por mais dívidas que tivesse, por mais problemas de divórcio, não importava. Eu só estava correndo. E aí eu comecei a ver que o dia que eu não corria, eu ficava muito mal-humorada, negativa. Meu trabalho parecia que não ia pra frente. Então, me faltava algo. E aí eu falei, não, eu preciso correr. E essa saiu daquela coisa de eu corro para emagrecer, para eu preciso correr para me sentir bem no dia. Perfeito. E aí eu comecei a melhorar o sono. Aí você começa o efeito cascata. Pô, daí eu não vou, eu treinei hoje, o treino foi difícil, eu não vou comer errado. Senão eu vou levar. Não Dá valeu. dó, né? Dá dó. Dá dó. Pô, gastei. Eu também. Eu penso gastei assim também. a caloria ali. Eu não vou colocar qualquer caloria. E aí isso foi, assim, esse momento. Tanto que hoje, né, tenho um casamento maravilhoso, não tenho o que dizer. Amém. Eu tenho um filho, nossa, a minha família é tudo pra mim. E meu marido fala assim, acho que tá precisando fazer uns 10 quilômetros hoje, eu acho. É aquela dica boa, né? Olha, eu te conhecendo, acho melhor rodar uns 10 hoje. Ele fala assim, se fizer, vai lá. Depois, a gente conversa depois. Ele vai, você volta bem melhor. Sabia que lá em casa também, né? Também, assim. acho que você precisa correr. Daí eu falei, você ir pro jiu-jitsu. Ele, então eu vou. Eu falei, então tá bom. Então você vai pro duas jiu-jitsu. coisas que a gente eu não vou faz. Pra corrida. A gente só se conversa depois da atividade física e sem fome. Com fome também não resolve. Fome é um problema. Fome é um problema. Gente, como eu dei passar. Fome é complicado, né? Fome é complicado. Fome é complicado. Eu acho que é pior fome do que sono, talvez. Não, sono também é pior. Pra mim é sono. Como diria minha avó, sono alimenta. Gente, mas eu não consigo dormir se eu tô com fome. Barriguinha vazia. Eu já me acostumei. Já se acostumou? A gente passa longas horas, às vezes, sem comer. Na transmissão, né? Então, agora sono, mano do céu. Sono é pesado. Sabe, essa pergunta também tem a ver muito com a maratona. O processo da maratona foi onde eu descobri que gosto de distâncias longas. E foi onde, assim, foi como eu comecei o processo da maratona. Depois de ter tido meu filho, eu me via só mãe. Então, quando eu saía pra correr, eu era uma pessoa que não era mãe. Então, ali eu podia ser só Isa. Não precisava ser esposa, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. Então, eu encontrei o meu tempo pra mim. Então, eu falei, se eu tiver mais maratonas, eu tenho mais tempo pra mim. Olha que coisa boa. Foi assim que começou. E o ciclo de maratona não é nada fácil, né? Não, mas é o que eu mais gosto. Porque eu falo que assim, a maratona ela é a cereja do bolo. Ali é o seu dia de festa. Você treinou tudo que treinou, viveu tudo que viveu. Foi difícil, foi fácil. Tem treinos pra todo gosto. Mas a maratona é o dia de festa. Antes da gente entrar na maratona, eu quero saber como é que foi então a sua primeira prova, que foi em 2014? Foi em julho de 2014. O que você lembra daquele dia? Porque depois de tudo que você passou, foram quantos quilômetros? Foram 5. 5 quilômetros a primeira prova. Foi assim, missão cumprida? Foi uma baita de uma missão, porque eu não fazia ideia de tempo, nada. Era um sonho e o treinador. Ele falou pra mim, a gente treinava até pra pegar água, eu treinava na esteira. E aí ele falou assim, é o seguinte, o seu único objetivo aqui é não parar de correr. Você pode desacelerar, você pode correr mais rápido, você pode correr da forma que você quiser, mas você não pode parar de correr, tá bom? Falei, tá bom. E a água? A água é correndo. Falei, tá bom, então beleza. Então eu falei, não, é isso. E assim, e o percurso? Não se preocupa, siga a manada. É isso. Você vai ter placa, vai seguir. É isso. Foi em Mogi das Cruzes, né? segue o fluxo. E aí, quando eu terminei a prova, acho que foi 26 minutos e 30, mais ou menos. E aí, quando eu terminei, ele olhou assim... Quê? Primeira prova, pô.
Foi a primeira prova. Mas fiquei 6 meses treinando pra fazer a primeira prova. Não, mas tudo Como bem, mas 26 minutos. eu só corro 5 Chocada. quilômetros. Eu só corro Só 5. nada, né? Sim, mas eu nunca corri uma distância maior, que a Mimi fica me enchendo o saco, né? Mas eu nunca corri uma distância maior. Faz o quê? Faz acho que uns 7, 8 anos que eu corro. Eu nunca fiz esse tempo aí não, viu? Eu nunca fiz, Primeira vez. Foi a primeira prova. Aí foi onde ele falou... Mas você tava muito acima do peso quando você correu? Eu já tinha perdido 30 quanto? quilos. Já 30 tinha, já tinha bastante. Eu fazia muito fortalecimento, fazia fortalecimento 3, 4 vezes na semana. Eu fazia mais fortalecimento que corrida na semana. E aí ele pegou e falou: você sabe o que você fez? Aí eu pensei, eu terminei a prova. E eu tava feliz porque eu tinha conseguido terminar a prova. A minha foto chegando no pórtico é a foto mais horrorosa, porque eu tô com a língua pra fora, olhando pro nada, assim, falando, gente, eu vou ter um negócio. E aí ele, vamos fazer de novo? Aí eu fiz de novo uma outra prova no mesmo ano, em novembro. E aí eu falei, eu gostei desse negócio aqui. E aí demorou mais 1 ano e tantos, assim, pra eu fazer a terceira. Aí a terceira prova foi meu primeiro pódio. Só que depois de 2 anos, em 2016, você pega o seu primeiro pódio. E você acha que alguma coisa tá errada. Você fala, cara, não é possível. Como é que foi? Foi, eu fiz... acho que tá funcionando bem. A primeira prova, assim, quando chamaram, era pódio de categoria. Eu não fazia ideia nem que tinha pódio de categoria. Então, pra mim, foi algo assim, acho que erraram. Explica pra gente o pódio de categoria. Vamos lá. Tem o pódio geral, que, assim, são as primeiras pessoas que chegaram. Então, assim, a gente tem, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto em algumas provas. Feminino e masculino. Então, as primeiras mulheres chegaram, os primeiros homens chegaram. E depois categoria por faixa etária. Então, na minha faixa etária, na época, era de 18 a 24 anos. Aí cheguei... você é a segunda da faixa etária, 18, 24 anos. Aí falaram meu nome, falei, gente, eu acho que... E eu tava aproveitando a arena, tava comendo, pegando banana, Eu falei, eu acho que erraram. Aí eu falei assim, moça, sou eu mesmo ou tem outra Isadora? Ela falou assim, Domingues, é você? Aí eu. Aí ela, então sobe lá, tipo assim... Vai, minha querida. Filha. E aí eu voltei pra cá sem saber o que tinha acontecido, sem conseguir ter entendido. Eu tinha feito a prova 22 minutos. 5 quilômetros? Os 5 quilômetros. Eu fiquei em 5 quilômetros. Melhor do que na primeira vez. Várias. Não, tá vendo? Isso foi na terceira vez, é isso? Mas já tinha 2 anos que eu tava fazendo 5 quilômetros, mas eu não tinha feito outras provas. Primeiro, eu morava em Mogi, não tinha provas assim, igual tem hoje. Um final de semana aqui em São Paulo tem 10 provas. É impressionante. É doido. Então, assim, tinha poucas oportunidades e eu não tinha grana pra ficar comprando. Então, basicamente, era ou tênis ou inscrição. E continuou com o tênis. E aí eu falei, gente, mas foi muito legal. E aí eu falei, beleza. Aí me deram uma inscrição de uma outra prova. Aí começou uma coisa assim. Convidou para uma prova em Suzano, aí eu fiz uma prova em Poá, aí comecei a fazer outras provas. E aí eu tive o processo de divórcio, que demorou um pouco de sair, bagunçou minha vida. Aí eu estudava direito na época, fui fazer a OAB, então eu só corria para fazer assim meu cardio, para manter minha sanidade, para estudar para a OAB, porque não foi bem pesado, porque eu estudava na OAB aqui em São Paulo, trabalhava e estudava em Mogi, então eu fazia todo dia esse trâmite. Isa, caramba. E é longe, hein? Então eu acordava todo dia 3h30 para poder correr. Não, seu dia Corria tinha no que ter condomínio. 48 horas. Era muito doido. Olha aí mais fotos dela correndo. E aí, Demais. as coisas foram acontecendo. Aí, em 2017, consegui passar na OAB. Eu tinha prometido pra mim mesmo que eu ia voltar a ter o foco. E aí, eu voltei a ter o foco na corrida. E aí, comecei a fazer bastante provas, assim, que tinha circuito caixa. Tinha várias provas, inclusive, que eram de graça aqui em São Paulo. Era muito legal. E aí, eu fui fazendo. Aí, foi mesmo ano que eu conheci meu atual marido. Que a gente se conheceu. Ele é corredor também? Ele começou a correr por me ver correr. Mas ele achava uma doideira, porque assim, imagina, eu conheci o rapaz no Tinder. Ele olhava assim, domingo, aí ele falou, você vai sair agora, 5 horas da manhã pra correr? Como é que Sem contar que ele podia ter te chamado no sábado pra jantar, e você falou não, querido, eu preciso dormir mais cedo. sábado eu preciso dormir cedo e seria legal a gente comer um carbo, né? Era por aí, era uma coisa assim.
E aí ele, mas você vai 5 horas da manhã do outro lado da cidade pra correr 5 km e voltar? Isso não faz sentido. E aí foi quando ele falou, eu vou pra... Eu nunca parei pra pensar nisso, não faz sentido Mas por quê? nenhum. Porque a sua prova era do outro lado da cidade. Ele morava próximo da Paulista, aqui em São Paulo. E eu tinha uma prova, por exemplo, em Pirituba. Eu pegava o trem de manhãzinha, o primeiro trem, pra chegar lá. E aí ele falou, eu vou com você. Tipo assim, ele começou, eu não vou deixar essa louca sozinha. E aí ele viu que era só isso. Foi porque bem. eu corria e terminava feliz. Aí ele, cara, você deve estar morrendo de sono. E eu elétrica. Não, e a gente fica super adrenada, né? E aí ele começou a ver, aí ele, vou numa prova aí, me inscreve. Aí eu inscrevi ele numa prova que na época parecia essas do Celso Portiolli, sabe? Que tinha infláveis. Foi ali no Campo de Marte. Cara, foi uma das melhores provas que eu fiz na minha vida. Aí tinha inflável, tinha sabão pra gente subir em cima do negócio. Pô, aí é legal, hein? Foi muito legal. Tipo com obstáculos, Isa? Era, só que era obstáculo com infláveis. Sim. E era um bando de adulto. Então era muito legal. Eu nunca ouvi falar. E aí Demais. a gente terminava a prova e os caras ainda faziam fotos e te entregava foto no final. Na hora. Nossa, foi assim, ali eu falei, eu preciso levar ele pra uma prova divertida, né? E foi, porque a gente tinha que ser parceiro pra conseguir terminar a prova legal e tal. E aí ele começou, foi em uma, foi em 2, foi em 3. Esse ano ele vai fazer a primeira meia maratona. Olha só, tá vendo? 8 anos depois, ele vai fazer a primeira meia. E a Isadora nem precisou pagar a inscrição pra uma viagem, né? Que a gente teve uma convidada. Foi a Flávia do Descanso pra Correr? Corro pra descansar. Corro pra descansar. Ela pagou a inscrição do marido, o marido se viu sendo obrigado Sim, se inscreveu na maratona de Berlim. De Berlim. E aí ela escreveu ele também, os dois foram sorteados, aí já caiu direto no cartão de crédito, ele, o que é isso? Em euro. Em euro. Ele falou, não, amor, você vai ter que correr junto comigo. Ele, meu Deus do céu, foi tipo, surprise. Mas daí você se apaixona, porque é um processo grande, né? Você se apaixona. E o dele foi assim, foi correndo... aí quando eu me inscrevia, por exemplo, nos 10 e inscrevi ele nos 5. Aí tinha 6 e 12. Aí inscrevi ele nos 6 e eu ia nos 12. E aí foi indo. E aí, quando eu fiz, por exemplo, ano passado eu fiz a Maratona de Chicago. Aí a gente fez os dois juntos, os 5. E ele ficou depois me caçando, assim, nos 42 pra poder me filmar. Então ele pegava o metrô, saia do outro lado, me filmava, voltava. Porque tem tempo, né? Maratona E aí, vem cá. legal. E aí, minha curiosidade, né? Okay. Eu gosto de ficar pensando assim, como é que funciona isso. Aí no 5 ali, você vai do lado dele. Eu fui do lado dele, mas pra ele bater o RP. Tá. Ou seja, você foi dando uma força pra ele assim, aí bora, amor, mozão. A hora bora. que a gente terminou, ele me xingava muito. Mas bateu o RP. Bateu? Eu falei, não, você não saiu do Brasil, veio até Chicago pra fazer qualquer 5 km. Você tem que dar 5 km de sua vida. E aí eu fui fazendo do lado dele. Ele falou, eu tô aguentando. Eu falei, vai dar. Só 5 já, vamos. E aí foi, assim, terminou. E aí agora ele já tá inscrito no 5 de Berlim. Ai, que legal. Mas no 5, não encarou melhor mais que isso. Não, mas eu me identifico. Falou, vou ficar no 5. Porque ele falou, eu consigo filmar depois você no dia seguinte, eu não fico com dor na minha perna. E eu já sei quem eu vou chamar, então, pra quem vai te acompanhar, viu, Galvão? Vai ser a Isa. Não, mas a Isa que vai te acompanhar. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Ela tem essa carinha fofa, mas ela deve ser um diabinho quando corre, viu? Na hora que começa o negócio lá, pelo amor de Deus, viu? Ô, Isa, a gente brinca porque o Galvão, ele corre 5 quilômetros, só 5 quilômetros. Só não. Ele corre 5 quilômetros. Ele que já faz isso há bom tempo, já virou um só pra ele, né? Viu, você Isa? tem 2 opções. Ou você melhora Isa. seu tempo, ou você aumenta a tua quilometragem. Não, mas eu tô tão bem assim. Ninguém falou disso até agora com a gente. Achei ótima essa ideia. Porque assim, ó, eu falo o seguinte, que dá performance, a performance, você melhorar 1 segundo do teu tempo é uma performance. É verdade. E você não acorda da sua casa, vai fazer a corrida pra piorar. Então todo mundo gosta de melhorar. Para a carinha dele. Não é? Mas você pode melhorar teu tempo, você não precisa sair dos 5. A carinha dele tá assim, ele... Bom. Beleza. É isso. Beleza, meu. Ele é um sem vergonha. Ele tá me enrolando desde o ano passado. A gente daqui a pouco já tá na metade do ano. Ele vai cobrir Monta um a squad Copa do TMC. Mundo.
E faz uma prova. Nossa, a gente podia fazer um squad de TMC só com os nossos convidados. Ia ser Chama muito a galera, maneiro, hein? Isso ia ser legal. Ia Pega ser uma legal. prova Bacana. plana É. e bate. Vai lá, ó, RP do Galvão. Pedro Eu Galvão. gostei. Já tem até tempo. Ô Isa, agora sim, como é que você percebeu que realmente você era boa nisso? Porque você pode melhorar. Primeiro que você tava 40 quilos a mais. Eu acho que em nenhum momento você imaginou que você... Hoje você vive da corrida como uma influenciadora de corrida? Como é que é? Hoje eu tenho várias Frentes, formas, né? mas eu vivo mesmo da baixa pace, que foi uma coisa assim que eu sou advogada de formação. Eu aprendi que não gosto de advogar advogando. Não foi um processo também fácil, porque minha família apoiou muito, pagaram um cursinho e tudo, e olhar pra família e falar, gente, muito obrigada, mas eu não vou continuar. Foi um processo mais pra mim, porque eu nunca tive essa cobrança, mas eu tinha essa cobrança interna de entregar pra eles de volta aquilo que eles deram e não foi, a gente não vai, assim, não deu. E aí eu tinha... meu marido já empreendia, nunca teve uma carteira de trabalho. Eu tinha outra visão de trabalho, né? E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida? A gente abriu uma loja online de semijoias, não deu certo. Gastamos um dinheiro que não deu. Aí ele tinha já uma marca de óculos na época. E eu fui ajudar eles, era ele um sócio, e eu fui ajudar eles no processo todo. Eles tiveram um sinistro, e aí eu fui advogada por um tempo deles, aí as coisas foram fluindo. Depois de um tempo, a gente passou um tempo a gente trabalhando junto, 24 horas eu ficava, quando você empreende, você acorda pensando no negócio e vai dormir pensando no negócio e sonha com o negócio, é assim. E aí eu falei, bom, a gente teve um problema com o sócio dele, ele teve o seu golpe ali de, ser sociedade não é fácil. E em 2023 a gente se afundou em todas as dívidas possíveis e inimagináveis, porque a gente não conseguia encontrar nada que desse certo. A gente saiu uma mão na frente e outra atrás do negócio. A gente só conseguiu vender a marca. Então foi muito difícil. E aí eu falei, bom, eu preciso encontrar algo pra mim. Eu dava mentoria de marketing, porque estudava muito. Então ajudava uma galera a profissionalizar o próprio negócio e tal. Só que aquilo me deu um burnout, porque eu não tinha mais tempo de fazer treinos. E foi quando eu abri assim, o aplicativo do Strava. Eu tinha feito 5 treinos no mês inteiro de agosto. Eu falei pra ele, não dá mais, isso pra mim não tá funcionando. E era nosso ganha-pão, porque os dois trabalham juntos desde então. E aí ele falou, e aí você vai fazer o quê? Vai brincar de correr? E aí foi a primeira vez que eu falei, e nessas fotos que vocês viram assim de 2023, foi quando eu acabei engordando, porque eu tinha o mesmo padrão. Tinha um problema ali psicológico, problema financeiro, eu comia. Então eu não tava mais fazendo mais nada por mim, né? Tinha tido vários pódios em 2022, foi maravilhoso, mas eu tinha tido esse problema em 2023. E eu falei, chega, 2024, eu comecei, o Sérgio Rocha lançou um desafio, 366, falei, eu vou correr todo dia. E ele olhou pra mim com aquela cadinha. E a gente faz o quê, né? Você corre e eu pago como as contas, né? Você não trabalha mais, é assim. E aí eu falei, bom, eu vou encontrar alguma coisa. Eu fiz, não sei, pra quem acredita aí em universo, Deus, enfim. Eu acredito em Deus, fiz uma oração. E correndo, eu tive a ideia de resgatar o que a gente sabia fazer com os óculos e pegar uma marca que já era dele. A Baixa Pace, ele já tinha feito um processo das camisetas nesse meio todo. Eram camisetas de algodão Baixa Pace que eu detestei. E eu fiz ele encerrar o negócio porque eu não acreditava muito naquilo. Eu minei mesmo o negócio dele porque não dá certo. E aí eu falei, Vanjo, eu vou pegar a marca dele e vou somar. E por quê? Porque eu precisava ter algo dentro do esporte para justificar continuar correndo. Então eu falei, já sei. E foi justamente porque eu fui comprar óculos para numa prova e eu achava muito caro. Eu falava, como que um óculos para eu correr é o valor de um Corre 4? Na época era um Corre 3. Eu falei, não, eu preciso democratizar isso, a gente sabe como fazer isso. E ele no começo não topou. Aí eu fui sorteada para ir pro Quênia. Eu fiquei 15 dias no Quênia em 2024. Incrível. Foi muito legal. E lá eu levei o protótipo dos óculos pra galera que tá, os brasileiros que foram juntos, pra eles experimentarem. Aí virou uma galera bem amiga, assim, e eles, pô, muito legal, tá? Eu saí de lá com pedido, saí de lá com várias. Eu falei, eu voltei pro Brasil e falei, então, deu certo, é isso, ou você entra
pra me ajudar. Então é isso, sabe? E aí criou-se então a marca E aí começou assim. Então, Baixa Pace. A Baixa Pace, hoje a gente vive da Baixa Pace. A parte de influência, que a galera acha que postou, nossa, deu super certo. Tem muitas coisas que meu trabalho como influenciadora abre muitas portas. Inscrição de corridas muito legais. Tem corrida que a gente é contratado, então é muito legal. Mas não é o certo que realmente que sustenta a minha casa hoje é a empresa. E aí eu falei, bom, eu agora preciso correr. Agora eu preciso correr para que a marca tenha a cara. Pô, unir o útil ao agradável. E aí, assim, eu não posso mais ouvir. Você vai brincar de correr, porque correr virou trabalho. E foi isso que tanto foi é que ele tá unindo, brincando assim. de correr também, né? Agora ele... agora... E o mais doido, Galvão, é porque no mundo da corrida, a gente fala muito do óculos Baixa Pace. Né? Na brincadeira, então a gente fala, cadê aquele óculos Baixa Pace, não sei o quê. Foi justamente aí que a gente se apegou. E, porque a gente fala, o óculos Baixa Pace. E aí você criou essa marca e você trouxe. Exatamente. Vou mostrar pra gente, olha aí. ó. Eu trouxe de presente pro Galvão. não! E trouxe pra mim. Agora eu vou ficar bonito, hein? Isa, não tô acreditando. Vou mostrar aqui pra galera. Peraí, que recebemos mimo de Isa da Baixa Pace. Não fica triste, viu, Peito? Depois eu deixo você usar o meu, tá? Ai, nós que trouxemos aí. lindo! São modelos novos que vão ter agora. Aí, Bota aí, deixa eu ver. Desculpa aí, hein? Peraí. é pra fazer os 5K mais rápido. Que beleza, hein? Que gato que ficou. Peraí que eu vou colocar o meu também. Nossa, que lente boa. Uau, mano. Gostei demais. Show. Olha aqui, Nossa, e super estiloso, Isa. Amamos. Baixa Pace. Olha Tá aí, aqui, marca aí, gente, ó. Baixa Pace, o site, também no @Baixa Pace. E aí você descobre, então, na Baixa Pace, um business, um negócio dentro da corrida e que gera também, você investe muito e o retorno também é muito bom. Sim, aí a gente começou com um patrocínio com algumas corridas do interior. A gente começou com um patrocínio com algumas corridas no interior. Hoje a gente tem ainda ali... Temos 14 influenciadores, aí começou a crescer. E paralelo a isso, comecei a treinar melhor. Aí foi indo, e quando virou 2025... eu comecei a fazer, voltei para já tinha feito 2 maratonas, fui para a terceira, foi a Maratona de Porto Alegre. Comecei a treinar numa assessoria. Você gostou da Maratona de Porto Alegre? Porque eu vou fazer esse ano. A Mimi tem muito interesse nesse assunto. Vou fazer esse ano. A Maratona de Porto Alegre, eu sei que ela mudou o percurso, tá mais plano. Que até onde eu sei, tá mais plano. É uma maratona muito bem organizada. Assim, que ótimo. É maravilhosa. Que muito boa mesmo. Foi uma maratona que pra mim foi muito gratificante. Foi até pra mim um retorno de confiança. Foi muito legal de fazer. E aí eu tinha sido sorteada a Maratona de Chicago, só que eu não tinha visto. E aí? E aí eu fiz aqui. O bom é que tá fácil, né? Foi fácil. E aí eu fiz assim, bom, eu me inscrevi na maratona eu deixei lá Chicago com a taxa de cancelamento e me inscrevi em Valência. Eu falei, bom, se eu não conseguir o visto, eu vou pra Valência. Perfeito. Se eu conseguir o visto, eu vendo Valência, porque eu ia ter que vender muito óculos pra conseguir fazer as duas. Não ia dar. Aí eu falei, bom, beleza. E aí eu falei, bom, vamos conseguir o visto, fiz o processo, consegui o visto, falei, agora vamos pra Chicago. Vendi a maratona, consegui vender a Maratona de Valência. Aí tinha feito Porto Alegre. E em Porto Alegre, eu senti que eu podia ter feito mais. Eu terminei a prova muito inteira. E eu falei assim, até aí, beleza. Tipo, tava muito inteira. Eu falei, acho que dá pra eu ir mais. E eu comecei a treinar, eu falei, eu preciso melhorar mais. Então, eu já tinha feito alguns processos, principalmente com a Nutri. Por isso que é importante você ter profissionais ali, né? Porque alimentos que geral é normal para meu corpo não funciona. Então eu sou a pessoa, por exemplo, que não faz o carbo load. A gente descobriu que o meu corpo não funciona assim. Então o carbo load, para você que tá escutando a gente agora, é consumir carboidrato um pouco a mais, né? Isso, um pouco a mais na noite anterior, e isso se torna o combustível, a energia para você correr no dia seguinte. Quantos géis de carbo cada um precisa. Então o meu normal de maratona é usar 3 géis. Então tem gente que usa 10. Pouquíssimo.
E o meu negócio é sal. Eu preciso de muito mais de sal do que o carbo. Então o negócio foi evoluindo muito. A gente foi fazendo um trabalho multifacetado ali de médica do esporte, que hoje é a doutora Ana Sierra, amo ela. A Nutri, Rafaela Kerlakian. Então a gente foi fazendo esse trabalho junto. E na Maratona de Chicago saiu o Sub-3. E foi nesse Sub-3 que eu falei, acho que dá. Acho que dá. Eu fiz a maratona em 2 horas e 51. 2 horas e 51? Foi. Tá vendo? Meu Deus do céu. Tá vendo, menino? Que horário, meu Deus, Tinha que feito tempo. 3 horas e 17 em Porto Alegre em junho. E aí diminuiu muito em Foram Chicago. 26 minutos, porque eu falei, vai dar. E assim, eu tava pronta, não só fisicamente, mas psicologicamente. Então eu falei, bom, acho que chegamos num ponto que eu me via, enxerguei que tinha performance pra ir. Aí foi quando eu fui atrás da federação. Peraí, antes de falar da federação, tô vendo aqui de tempo, né? Que precisa correr, de rotina, de treino. Sabe quem precisa correr agora? É você, né, André Galvão? Mas eu vou com Você meu vai de óculos. baixa pace, né? Eu vou com meu óculos baixa. Você O quê? sabe que eu não tenho costume, tá? De usar óculos não, pra nunca corrida? tive, na vida. Sério? Serve pra várias coisas, porque então. você viu que é mais social. Tá? Exato, ele é um exato. pretinho básico. Nossa, eu achei muito estiloso. Degradê. Na vida eu nunca tive esse costume, mas o baixa pace é que... É diferente, vou te falar. Vai te ajudar muito no pace, principalmente que você tá saindo agora pra ir pro corre. Vou pro corre, mas olha, foi um prazer estar com a Isadora. É isso. Isadora correr, É né? isso. e com você também, Mimi. Tamo Fechou. junto A gente no se encontra corre. no próximo corre. Valeu, Galvão. Mas a gente fica ainda aqui com a Isadora. Ô, Isa, e aí você, depois de um tempo que você percebeu que fez em 2 horas e 51. 51, ou seja, a gente chama de sub-3, abaixo de 3 horas, você foi pra Federação de Atletismo? Foi a Federação de Atletismo Paulista. Paulista falou, olha, eu cheguei acho neles que e eu falei assim, sou então, boa nesse negócio aí, viu? Eu tenho um sonho. Eu cheguei no presidente, o Joel, e o vice-presidente, o Rogério, e falei pra eles, olha, eu tenho um sonho. Desde criança eu tenho vontade de ser, sei lá, me aventurar, assim, como atleta profissional. E eu queria saber como que funciona isso. E aí eles falaram, você quer mesmo? E aí perguntaram pro meu marido se ele tava afim de ir junto, porque ia mudar completamente. Mudou o treinador, mudou a estrutura de treino, mudou o volume, mudou tudo. Muda tudo. A rotina mudaria? Muda a rotina. Ele perguntou se o seu marido gostaria também de topar. De topar o meu projeto. Ah, tá. Porque eu imagino que isso... Eu entendo o que ele quis dizer, porque isso deve... Se a família não estiver junto, não dá. Exato. Porque acaba que tem dia que eu treino 2 vezes no dia, então acaba que vai tendo diversos momentos ali, né? E se ele não estiver junto, vai ter um pouco de eu trabalhar menos no escritório, porque eu vou sair para correr mais cedo, porque mesmo tendo já corrido de manhã. Então acaba tendo isso, e aí ele topou e a gente começou esse 2026 como federada. Este ano? Foi, começamos. Parabéns! Que demais! Foi. E muita mudança. Antes de falar da mudança, a gente pediu pro ouvinte mandar aqui pra gente o WhatsApp. E nós temos o WhatsApp de ouvintes. Então, alô! Quem é você que mandou mensagem pra gente? Fala, galera do Corre TMC, Mirelle, Galvão. Eu me chamo Pedro, tenho 20 anos de idade e pratico corrida desde os meus 16 anos. A corrida apareceu em um momento meio difícil da minha vida e me ajudou em diversos fatores, na minha saúde mental, na minha autoestima, e tô sempre acompanhando o programa de vocês aí. Queria mandar um abraço para todos aí e fazer uma pergunta exclusiva para Isadora. Eu queria saber com quantos anos a Isadora começou a correr e o que influenciou ela, de onde veio a iniciativa dela. Um abraço. Valeu, Pedro. Muito bom, falando de saúde mental, de autoestima, que a gente fala bastante. Então responde o Pedro, Isa. Bom, Pedro, que bom que você já começou a correr, né? Eu comecei a correr, eu tinha 19 para 20 anos, quase 20 ali já, praticamente. E foi justamente o saúde mental, porque para lidar com as questões de estar muito acima do peso, de estar obesa e lidar com como eu tinha a sociedade contra isso, foi uma forma de aliviar. Então, comecei a correr, esse foi estupinho, assim, na verdade. E até hoje. Até hoje é maravilhoso. Até hoje é para isso, assim, porque
apesar da performance, apesar de pensar em números, apesar de estar como profissional, ainda assim a corrida, ela me salva de mim todos os dias. Então, é muito bom. É isso, um beijo, Pedro, obrigada pela mensagem. Então você agora é uma federada. É isso que se fala? Se fala atleta federada? Profissional, isso. Atleta profissional. E, Isa, o que já mudou, que você já sentiu, isso foi o quê? Desde janeiro ou não? Desde janeiro. Desde 1º de janeiro. E me conta muito rapidamente, a gente já tá quase acabando o programa. Só um pouquinho, como é que tá sendo esse novo desafio? É assim, o começo, pra treino, pra fins de treino, assim, o que mais mudou é que tem mais treinos. Então, isso é pra realmente, você precisa gostar muito pra trabalhar bastante o mental. Fala, pô, eu já tinha corrido hoje, eu vou correr de novo pra completar volume, essas coisas. Isso foi algumas, assim. Mas também é muito gratificante porque é um esporte muito raiz. A gente, ainda assim, é muito carente de incentivo. Falta muita coisa, assim, falta estrutura pra onde treinar. E pra quem conhece o Fábio Jesus, foi o terceiro, o melhor brasileiro na São Silvestre. Eu estou na equipe do Fábio. Só isso. Somos da equipe que é atleta e isso faz muita diferença, inclusive porque conviver com esses atletas é o que mais faz diferença. Não é só treino, essas coisas. Então, é outra pegada, é outra vida. Né? Você estar todo dia ali com uma grande referência, né, do atletismo, um grande exemplo de disciplina, Mas né? faltam mulheres, de foco. viu? Faltam mulheres. Faltam, né? Tem muito mais homens do que mulheres. A gente tem competição de pista de atletismo, por exemplo. Teve a competição que eu fiz os 10 mil, né? Os 10 quilômetros na pista de atletismo. Uma pista de atletismo, para vocês saberem, tem 400 metros. Então foram 25 voltas. Éramos em 2 competidoras. Meu Deus. E se ela não tivesse ido, eu não poderia ter competido. Então, falta. Enquanto homens a gente olha nos 10 mil mesmo, tinha lá os seus 7, 8, que não é muita coisa, mas mais do que o dobro, dobro, se a gente for comparar, então isso acontece. Faltam bastante meninas aí, então, gente, bora, vamos correr. É isso, bora correr. E mamães, vocês que estão nos escutando também aqui na Rádio TMC, coloque seu filho, coloque sua filha, Sim. né? Já pra praticar, já pra fazer. Tem várias corridinhas kids aqui em São Paulo. Tem é muito legal. Vai ter agora o Seninha, é muito legal. Não, tem várias. Incrível. Deixa eu terminar então mostrando o livro da Isa, que tá aqui, olha gente, Isadora Domingues, atleta da vida real. Olha que legal. Aonde a gente encontra esse livro, Isa? Tem ele na Amazon e tem ele no site da Baixa Pace. Então, perfeito, é isso. Olha, muito legal esse livro aqui da Isadora. Quando você escreveu, Isa? Eu comecei a escrever ele, eu tinha 14 anos. Mas nossa. eu publiquei ele em 2023. Ah, incrível. Deve ter muitas histórias aqui de grandes, né, inspirações para que você um dia coloque seu tênis, coloque seu óculos Baixa Pace e vai lá correr. Muito bom, Isa. Lembrando então, gente, só o calendário desse final de semana, agora do dia 13, eu estarei lá na Corrida das Estações, a Rádio TMC também, estaremos lá cobrindo essa corrida que vai acontecer lá no Pacaembu. Já correu Estações? Já. Corrida das Estações, Já. Isa? Corri, é muito boa. Muito boa, né? Tem aquela subidinha lá da Pacaembu, que eu não sou muito É fortalecimento da... Perfeito. É fortalecimento do corredor. É pra deixar o bumbum em dia. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Isa, valeu, adorei. O nosso bate-papo passou assim, ó. Passou muito rápido. Voando. A gente vai ter que esperar você numa segunda temporada pra gente colocar mais o assunto em dia. Mas já desejo muita sorte nesse ano como federada, como atleta profissional e muitos pódios pela frente também. E que você continue sendo uma grande inspiração e um grande exemplo pra essa nova geração que tá vindo. Obrigada, eu que agradeço a todos que estão ouvindo e que continuem correndo, não desistam. Aliás, desistam de desistir. Aí, é isso aí. Gente, muito obrigada. Eu sou Mirelle Mosquela. A gente encerra o Corre TMC de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E é isso. Fui! Tô no Corre! Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Transamérica, TMC.